O testemunho de uma mulher após o seu milagre expressa isso claramente. Enquanto ela chama o seu sogro na rua, isso coincide com a passagem dos discípulos do profeta Cacu Filipe, que estão a convidar as pessoas para o serviço de cura. O seu sogro, não ouvindo o seu chamado, vai embora, mas os discípulos vêm, e ela não consegue dizer-lhes que não eram eles que ela estava a chamar. Os discípulos dão-lhe o convite. À noite, ela vê em sonho um homem vestido como o profeta a vir ao Zimbábue. Ela atira-se aos pés do homem e o homem cura os seus braços. Ao acordar, ela decide vir ao serviço de cura. Ela vê o profeta vestido exatamente como no sonho. Quando o profeta a toca, uma força atravessa os seus braços de imediato. Ela tem a impressão de estar a viver um sonho. Ela levanta-se, sai da sala e vai para a casa de banho do auditório. Ela pega num balde cheio de água e, para a sua grande surpresa, ela percebe que consegue levantar o balde de água sem algum problema, com uma força idêntica à força que tinha antes do seu acidente. Ela que nem sequer conseguia carregar o seu filho nos braços. Quando termina o seu testemunho, ela cai de joelhos diante do profeta, tal como no sonho. O próprio profeta levanta-a, dizendo que ele não é Jesus, mas a manifestação de Jesus para a salvação dos vivos do seu tempo. Amém. Amém. Saúdo-vos, o servo de Deus. Salut, serviteur de Dieu. Estou muito contente e muito quente aqui. Oh, je suis très content de ser très chaleureux ici. Eu quero dizer obrigado aos administradores que nos adicionaram ao grupo do WhatsApp. Je voudrais dire merci aux administrateurs qui nous ont ajoutés au groupe WhatsApp. Aqui está o meu testemunho. Eu estava a vender lá, na praça. J'étais en train de vendre là-bas au marché. Havia pessoas que se moviam lá com sua foto nas bandeiras, sobre as lonas. Il y avait des gens qui se déplaçaient là avec votre photo, en fait, sur des bannières, sur des posters. As pessoas falavam da grandeza de Deus e convidavam as pessoas aos serviços de cura para adorar a Deus. Les gens parlaient de la grandeur de Dieu et invitaient les gens au service de guérison pour adorer Dieu. Então, quando ele falava, realmente, isso não me interessava e continuava o meu caminho. Et alors, quand il parlait, bon, ça ne m'intéressait pas vraiment, je continuais mon chemin. O meu sogro veio com um carro Father-in-law came with a car. Et alors, mon beau-père est venu avec une voiture. e lhe chamei e lhe mandei parar. Et je l'ai appelé, je l'ai arrêté. Stopping him. Ele não me viu quando lhe mandava parar. Et il ne m'a pas vu quand je l'ai arrêté. E as pessoas pensavam que eram eles que estava a chamar. Et les gens qui avaient la banderole, ils pensaient que c'était eux que j'appelais. Então o meu sogro foi a uma longa distância Et alors, mon beau-père est parti à une longue distance. e as pessoas vieram ter comigo com a lona. Et alors, les gens sont venus avec moi, avec le poster. Não podia lhes dizer que não era eles que estava a chamar. Et alors, je ne voulais pas leur dire que c'était pas eux que j'appelais. E comecei a lhes ouvir. Listen to them. Et alors, je les ai écoutés. Convidaram-me. They invited me, et alors ils m'ont invité. Eu recebi-os, mas não era isso que eu queria, na verdade. Et alors, je les ai reçus, mais ce n'est pas ce que je voulais en fait. E dei-lhes o meu número. Je leur ai donné mon numéro. E, para minha grande surpresa, fui adicionada a um grupo do WhatsApp. Et à ma grande surprise, le soir, j'ai été ajouté dans un groupe WhatsApp. E pensei, mas por que se precipitam assim? Et alors, je me suis dit, mais pourquoi ils sont faits si vite? Naquela noite, tive um sonho. Et quand j'ai dormi ce soir-là, I had a dream, j'ai eu un rêve. Vi-me numa certa igreja J'ai vu que j'étais dans une certaine église. Et
E estávamos sentados como santos, à espera de um homem de Deus vir. Et nous étions assis comme des saints, attendant qu'un homme de Dieu puisse venir. Saka pakapinda munhu waMwari vanga vari vaviri kwaidzi mukuru wacho nemumaita apostolo Agai. E então eram dois. Havia um grande, que era homem de Deus, e um pequeno, que era apóstolo. Et alors ils étaient deux. Il y avait un grand qui était l'homme de Dieu et il y avait un tout petit qui était l'apôtre. Vakatanga kunama. E começaram a orar por pessoas. Et ils ont commencé à prier pour les gens. Deve ndine mwana wangu alipomuichira akagara. E eu estava com o meu filho, que está ali na cadeira de rodas. Et j'étais avec mon fils qui est là-bas dans la chaise roulante. Saka takabva ndamhanya ndobva ndanobata tsoka dzemuranda wacho. E corri, e vim ajoelhar-me tocando os pés do homem de Deus. Et j'ai couru et je suis venu à genoux et touché les pieds de l'homme de Dieu. Asi fesi yandakaona ingeri yemuranda. E o homem que eu tinha visto no meu sonho é o homem de Deus que está aqui agora. Et l'homme que j'avais vu dans mon rêve, c'est l'homme de Dieu qui a arrêté ici présentement. Saka ndekuda kutanga vakawandirwa nevanhu. Porque havia muita gente à volta dele. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Ndakatanga kunamatirwa napasta vanhu. E então foi outro pastor que começou a orar por mim. Não era o homem de Deus que está aqui agora. Et alors c'était un autre pasteur qui avait commencé à prier pour moi qui n'est pas tout à fait. Vachikunamatirwa kudaro then muranda waMwari akabva. E então, enquanto ele orava, este homem de Deus aqui veio até mim. Et alors pendant qu'il priait, alors cet homme de Dieu est venu vers nous. Then ndakabva ndabata tsoka dzawo. E então comecei a chorar. Tocava os seus pés e dizia: Et alors j'ai commencé à pleurer, je touchais ses pieds, je disais. Ndikati mwana wangu asafa nguva yakareba ndinogamuchira zvahari. meu filho, chorava dizendo: o meu filho sofre há muito tempo. O meu desejo é que ele possa ir à escola também. Et alors je disais, mon fils, je pleurais en disant, mon fils souffre depuis très longtemps. Mon souhait c'est qu'il puisse aller à l'école aussi. Sezvinepa wakatanga kunamatira ndakuzoita. E então, quando ele orou e depois da minha manifestação, Et alors quand il a prié et je commençais à me manifester, après la manifestation, ndichimanifesta kudaro ndakazopatira e então, durante essa manifestação, acordei e foi como se tivesse sido liberta. et alors pendant que j'avais cette manifestation, je me suis réveillé, c'est comme si j'étais délivré. I think kana pane admin ari munhu ndakamuudza audio ndakangotora admin wegrupu rekereke ino yati ndakamusendera audio video. Enviei o áudio desse sonho aos administradores deste grupo J'ai envoyé ce rêve, l'auteur de ce rêve aux administrateurs de ce groupe, nous avons envoyé à jour. e ele disse: tenham fé, devem ter fé. Et il a dit, ayez la foi, vous devez avoir la foi. E se há algo de mal que estão a fazer, Quelque chose de mauvais que vous êtes en train de faire, parem de fazer isso e venham aos serviços de cura. Deus vai curá-los. au service de guérison, Dieu va vous guérir. Sezvinei ndakabva ndazvadzimura ndamiswa kutanga. E então, soubemos que o homem de Deus não ia chegar aqui. Et alors, on avait appris que l'homme de Dieu n'allait pas venir ici. Ndakabatikana singoti Mwari Foi difícil quando soubemos que ele não ia vir aqui e que Deus ia lembrar-se de nós. C'était difficile quand nous avions appris qu'il n'allait pas venir, mais j'ai dit que Dieu allait se souvenir de nous. Agora, o servo de Deus está aqui. Et maintenant, le serviteur de Dieu est ici. ndanamatirwa nemuranda waMwari. Recebi a oração do homem de Deus. Bien de l'homme de Dieu. Ndakatirwadziwa nemaoko. Tinha dores no braço J'avais des problèmes au niveau du bras, des douleurs au niveau du bras, des Upenyu bras. hwangu ndandisokwanisa e não conseguia sequer levantar o meu filho, que está na cadeira de rodas ali. Era difícil. Et je ne pouvais même pas sauver mon enfant qui est sur la chaise roulante là-bas. C'était difficile. ndaiti ndichirafundisa pauche. Se eu tivesse de o tirar da cadeira de rodas e colocá-lo em algum lugar, tinha de chamar alguém para o fazer por mim. Et si je devais l'enlever de la chaise roulante et le mettre quelque part, je devais appeler quelqu'un pour le faire pour moi. So ndichiuya nhasi mukati mekereke ino ndakagara pana ndakagara. Quando vim aqui, estava sentada ali Quand je suis venu ici à ce service de guérison que j'étais assis là-bas, e disse: Deus, sou uma pecadora diante de ti. et j'ai dit, Dieu, je suis une pécheresse devant toi. Asi ndauya mukereke ino zuva rakasimari. Mas vim à tua igreja hoje, Mais je suis venu dans ton église aujourd'hui. Je suis venu dans ton église aujourd'hui, caminhando diante de ti. m'agenouillant devant toi. Pachauya muranda waMwari. Quando o servo de Deus vier aqui, Quand le serviteur de Dieu viendra ici, Pavachandinamatira. quando ele orar, quand il priera pour moi, Ndikukumbira utano hwangu Mwari hwamakandipa pekutanga. quero a saúde que me tinhas dado no início. give me from the beginning. Je voudrais la santé que tu m'avais donnée depuis le départ. Ndikati honai Mwari E então disse: Senhor,
Tu vês que me deste este filho, que também deve ser salvo. Et alors, j'ai dit, Seigneur, tu vois que tu m'as donné cet enfant qui doit être aussi sauvé. zvino ndikazotadza kumubata kana E então, se eu não conseguir levantá-lo, cuidar dele, quem vai cuidar dele? Quem vai guardá-lo? Et alors, si je n'arrive pas à le soulever et à m'occuper de lui, qui va s'occuper de lui? Qui va le garder? ndaenda pane muranda E fui até ao servo de Deus, ele orou por mim. Et je suis allé au serviteur de Dieu, il a prié pour moi. ndanzwa rimwe simba rapinda manje Senti uma certa força que entrou em mim. J'ai senti une certaine force qui est rentrée en moi. ndabva ndaenda mutoileti Fui ao banheiro. Je suis allé dans les toilettes. pamine mabhaketsi Havia um balde que estava lá. Il y avait un seau qui était là-bas. ndokubva ndatora mabhaketsi ayi ndichida kuti ndione kuti ndikukwanisa kumaneja kumanisa Levantei-o. Estava a tentar ver se conseguia levantar esse balde. E consegui levantá-lo. Si je peux soulever ces deux seaux. now I am free Estou livre agora. akukwanisa kuchengeta mwana wangu I cannot Agora posso cuidar do meu filho. m'occuper de mon enfant. ainyore Não era fácil. C'est pas facile. paunenge wada kuchenjera mwana dhaipa kuti naindisimudzirei Até era difícil mudar a fralda da criança. Eu digo obrigado ao homem de Deus. Obrigado. Can you stand up, stand up, stand up, stand up? Yeah. Et même si c'était difficile quand je devais changer la couche de cet enfant, j'ai dit merci à l'homme de Dieu. Thank you. Thank you. E o profeta diz: O que os vossos olhos veem é o Deus Todo-Poderoso que confirma a sua mensagem em 162 capítulos que ele me deu para a vossa salvação. Há algo maior do que a cura divina, que é a vida eterna. E para o nosso tempo, é unicamente através desta mensagem em 162 capítulos que vocês podem obtê-lo. Nunca falhem isso.